A chegada do Natal, Isaías 9, de 1 a 7. A chegada do Natal, Isaías 9, de 1 a 7. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro, a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros, quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. O que é Natal? Não é tão óbvia assim a resposta, principalmente para a maioria. Portanto, em busca de resposta, nós decidimos abrir alguns textos proféticos de Isaías. Nós queremos respostas verdadeiras que sejam carregadas de conteúdo e significado real a respeito do que é o Natal. Por quê? As pessoas estão precisando de respostas verdadeiras. As pessoas estão carentes de emoções com conteúdos concretos, de valores que sejam norteados pela verdade, verdade esta que glorifica a Deus. As pessoas não precisam apenas de emoções que as façam sentir bem, sorrir ou chorar, como muita gente prefere. Para as pessoas, se te faz sentir bem, se te faz sorrir ou chorar, se mexe com suas emoções ou com as emoções delas, tudo bem, basta. Nós estamos a 10 dias do Natal, menos de 10 dias, e todo ano é a mesma coisa, o ser humano se transforma. Parece que aqui no Ocidente é assim, todos são tomados por um sentimento de bondade, de leveza, de esperança. Chamam isto de o espírito natalino, o espírito do Natal. Mas seria Natal isto, ou apenas isto? Além desse espírito natalino, outra coisa que impressiona nesse período são as tentativas de se explicar o que é o Natal. Dizem que Natal é tempo de reflexão, de sonhar, de comemorar, de se alegrar, de repartir, de reunir familiares e amigos, agradecer, renovar esperanças e por aí afora. Mas Natal é só isso? O que de fato é o Natal? Nossa jornada em busca da resposta tem sido através do livro de Emanuel, composto pelos capítulos 7 a 12 de Isaías. O livro de Emanuel, como dizem os estudiosos, porque fala da promessa messiânica. Nós estamos chamando esse livro de Emanuel de o livro do Natal. E hoje pela manhã, nós abrimos o livro do Natal, nós iniciamos esta série e estudamos o capítulo 1. Nós fomos para Isaías 7,
de 1 a 17, especialmente o verso 14 de Isaías 7, que trata da promessa da chegada de Jesus. A virgem ficaria grávida e ela daria à luz um menino. Vimos sobre isso, a promessa do Natal. Agora à noite, o capítulo 2, a chegada do Natal. Isaías 6, um menino nos nasceu. Se Deus permitir, no próximo encontro nós falaremos sobre a criança do Natal. É o capítulo 3 desse livro, Isaías 9, 6. E o capítulo 4 será a grandeza do Natal, em Isaías 11. E por fim, a celebração do Natal, Isaías 12. Então, veja comigo o capítulo 2 do livro do Natal. Já que vimos sobre a promessa do Natal, vamos falar sobre a chegada do Natal. Isaías capítulo 9, Isaías 9. Gente, 800 anos antes de Jesus nascer, que esse é o tempo desta profecia, o profeta Isaías vislumbrou um filho que nasceria de uma virgem, Isaías 7,14. 800 anos antes do acontecimento. Era um sinal do Senhor para aquele tempo. Na verdade, um sinal do Senhor para todos os tempos. Para aquele tempo significava dizer que alguém nasceria da descendência do rei Acás, provavelmente Ezequias. Seria uma espécie de Deus com aquele povo. É óbvio que essa profecia não diz respeito plenamente a Ezequias. Ezequias, se fosse ele de fato o homem da profecia, ele teria encarnado algumas dessas questões todas que são profetizadas, mas não todas, afinal de contas, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é só Jesus. Mas houve a promessa de que a descendência de Acás, provavelmente, dela sairia alguém que libertaria Israel do sufoco dos assírios sobre eles. Mas nós vimos que Acás foi um homem que não viveu pela fé. E se você for ler a história dele em 1 Reis, 1 Crônicas, você vai descobrir que ele fez coisas horríveis, perdendo assim a oportunidade de ser instrumento de Deus na restauração do povo de Deus. Nós vimos pela manhã o capítulo 1, o livro do Natal, e falamos que essa promessa é para todos os tempos. Uma promessa que aponta e anuncia a chegada de Jesus, o Messias verdadeiro. Ele sim, verdadeiramente, Deus conosco, Emanuel. Se Isaías capítulo 7 previu que o Messias nasceria de uma virgem, Isaías 9 previu que ele seria muito mais do que um bebê prodígio. Isaías 7,14 disse que a virgem conceberia e daria à luz a um menino. Isaías 9 diz que esse menino é muito mais do que um menino prodígio. O Emanuel de Isaías 7,14 é o menino Deus de Isaías 9,6. Ouça de novo o texto do profeta, Isaías 9, de 6 a 7. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Embora Isaías tivesse antevisto este evento divino, Isaías não compreendeu plenamente o que Deus estava lhe revelando. Essa que é a verdade. Da mesma forma que um astrônomo, por meio de um telescópio poderoso, por exemplo, consegue enxergar a existência de um corpo celeste
lá distante no espaço, sem contudo conseguir compreender e enxergar todos os detalhes daquele objeto, afinal está tão distante, que mesmo o poder do telescópio só é capaz de fazê-lo ver algumas luzes à distância. Assim foi com Isaías. Isaías vislumbrou a distância, 800 anos antes, a chegada de Jesus, mas não compreendeu plenamente todo o poder desta profecia. Hoje à noite eu quero que você enxergue comigo, agora com a vantagem que temos de já ter nascido esse menino Jesus há cerca de 2000 anos atrás, e eu quero olhar para essa profecia de Isaías com você, tendo já Jesus nascido, e eu quero que você veja comigo o que significa a chegada do Natal. O que significa dizer que o Natal chegou? A gente decora a nossa casa, a gente decora a fachada da casa, do prédio, ruas da cidade, os shoppings ficam lindos, as ruas enfeitadas. O que significa Jesus chegar? O que significa a chegada do Natal? Isaías vai nos dar uma direção. Primeira coisa, o Natal traz luz para a escuridão. O mundo estava em trevas, diz o texto. Inspirado por Deus, Isaías revelou que o nascimento de Jesus traria luz para aqueles que andavam em trevas desesperadoras. Ouça de novo o que diz o texto, Isaías 9, versos 1 e 2. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. O Natal traz luz para a sua vida. Pode ser que você tenha vivido na escuridão e no desespero até aqui, e hoje Deus te trouxe aqui, para você ouvir que o Natal traz luz e põe fim à escuridão. Viver no escuro é terrível. Viver sem saber o que está à nossa volta é assustador. Tanto é assustador que Miriam Leitão conta que, segundo ela, na ditadura militar, foi trancada num quarto escuro, jogaram uma jiboia, ela que tinha pavor de cobra. Imagina você trancado num quarto escuro, sem saber se a cobra está chegando ou se está distante. Viver com esse pavor do escuro e do desespero. O Natal traz luz. Isaías continua, a terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Isaías enxergou a distância que o Natal traria, primeiro e principalmente, esperança para aqueles que mais sofrem, para os mais aflitos, humilhados e desonrados. O Natal traz luz para aqueles que estão atolados no desespero das trevas sem Deus. Natal só faz sentido para quem já se viu no escuro. Se a pessoa nunca se viu em trevas, o Natal não passará do que tem se tornado a cada ano. Época de celebrar, época de comer, época de dar e receber presentes, recesso no trabalho, férias, descanso. Natal só faz sentido para quem já se viu em trevas, nas trevas do pecado. Agora, falando sobre o que aconteceu naquele contexto de Isaías, veja que fala da terra de Zebulon, a terra de Naftali, que será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Que pedaço de terra era esse nos dias de
Isaías e também de Jesus. Sempre que um exército estrangeiro marchava através da região hoje conhecida como Crescente Fértil, ali no Oriente Médio, Crescente Fértil compreende a atual Palestina, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Chipre, partes da Síria, do Iraque, do Egito, sudeste da Turquia, sudoeste do Irã, aquela região, o Crescente Fértil. Sempre que um exército estrangeiro marchava através daquela região, na direção de Israel, a primeira área a ser atacada, o portão de entrada para as tropas inimigas que atacavam e destruíam Israel era exatamente as terras de Zebulon e Naftali. Sempre que uma nação inimiga, os assírios aqui no caso, que estavam ameaçando Israel nos dias de Isaías, sempre que os inimigos se levantavam, assírios, sírios, babilônios, por onde eles entravam? Por Zebulon e Naftali, a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar. Os galileus, portanto, sabiam muito bem o que era padecer. Eles sabiam, como você pode saber na pele, o que é ser testa de ferro de alguém. Toda vez o massacre começava por eles. Escravidão, desespero, trevas profundas. Mas Deus, com a chegada do Natal, transformou a opressão e a escravidão em libertação e missão. Os galileus foram os primeiros a verem o raiar da graça de Deus. Foram testa de ferro a vida inteira, mas também foram os primeiros a ver o sol da justiça raiar, Cristo. Pode ser assim para você. Você pode ser uma pessoa que, dentre todos da sua família, você é sempre o que mais sofre, o que mais leva a pancada, o que mais apanha. Você pode se sentir injustiçado, pode se achar o mais feio, a mais feia, o desprezado, o deixado de lado. Assim como Zebulon e Naftali eram os que mais apanhavam. Mas quando chega o Natal, ele chega primeiro para Zebulon e Naftali. Os galileus foram os primeiros a ver o raiar da graça de Deus. E de lá, a mensagem do Natal se espalhou para todos os povos. Olha como essa profecia se cumpre na vida de Jesus. Abra agora em Mateus 4. Mateus 4, de 12 a 17. Quando Jesus soube que João Batista, havia sido preso, Jesus voltou à Galileia, a Galileia dos gentios de que Isaías falou. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías: na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Gente, esse texto de Mateus é cumprimento da profecia de Isaías. Fala da chegada do Natal. 4 coisas Jesus nos ensina aqui nesse texto. Cumprimento do que Isaías previu. A primeira coisa é que o Natal chega no momento certo. Você pode achar que Deus demora em agir na sua vida, em mudar sua sorte. Mas nunca se esqueça de que Deus tem o tempo certo para cada um. Eu vejo isso no verso 12 de Mateus 4, quando diz que Jesus, quando soube que João Batista havia sido preso, voltou a Galileia. Saiu de cena o precursor, entrou em cena o principal.
terminou a fase de preparação com João Batista, começou a fase de produção com Jesus Cristo. O Natal chegou no momento certo. Cristo sempre chega na hora exata para cada um de nós, com o fim de nos transformar em filhos. Olha o que diz Gálatas 4, verso 4. Quando chegou o tempo certo, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. O Natal chegou no tempo certo. O mundo estava preparado para receber Jesus. Deus mesmo havia cuidado de preparar todos os detalhes para Jesus chegar e chegar no momento certo e assim obter o maior resultado possível. Foi por isso que Deus esperou que os romanos tivessem construído toda a sua geopolítica naquela região. A chegada de Jesus, bem no meio do Império Romano, onde a globalização já havia começado nos dias de Roma, as cidades-estado, onde era dificílimo você sair de uma cidade-estado e entrar na outra, era dificílimo você sair de uma região e entrar noutra que era dominado por outro, mas quando vem o Império Romano e une tudo isso, pavimenta as estradas, promove a segurança através da Pax Romana, o exército romano. E cada povo conquistado pelos romanos, descrentes com seus deuses. Deus preparou tudo. Gente descrente, estradas pavimentadas, cidades abertas, segurança. Outra coisa, além dessa contribuição geopolítica dos romanos, teve a contribuição intelectual dos gregos quando Jesus nasceu. O idioma grego que era o idioma falado por todos, o grego do povo, o grego do mercado, o grego conhecido como grego koiné, que não se fala mais hoje, mas que se falava naqueles dias e que foi utilizado para que o Novo Testamento fosse escrito. O Antigo Testamento fosse traduzido para esse grego koiné, o idioma, a mente investigativa dos gregos, possibilitando que entrasse uma nova filosofia, essa tal de cristianismo, e aí Jesus chega nesse momento histórico, onde as pessoas estão abertas a novas doutrinas, a novos ensinos. Deus é Deus de detalhes, por isso eu amo detalhes. Você vê Deus preparando o mundo através da contribuição geopolítica dos romanos, através da contribuição intelectual dos gregos e através da contribuição religiosa dos judeus, tudo convergindo para que na plenitude dos tempos, no momento exato, Jesus nascesse. Os judeus eram monoteístas, havia esperança da chegada do Messias. O Antigo Testamento estava preservado, o Antigo Testamento este que continha ou contém as profecias acerca de Jesus. O povo não se reunia mais no templo, o templo havia sido destruído e a forma de culto dos judeus agora era a sinagoga. Muito parecida com o que se tornou as igrejas depois de Jesus. Eles se reuniam, abriam a Bíblia, abriam a Torá, abriam a lei, liam, cantavam hino, oravam, ofertavam. O líder da sinagoga fazia as aplicações bíblicas, muito parecido com o que é a pregação numa igreja cristã. Então Cristo chega nesse momento, quando os romanos preparou tudo geopoliticamente falando, os gregos prepararam tudo intelectualmente falando, e os judeus prepararam tudo religiosamente falando. Deus é Deus que chega no momento exato. Sai João Batista, entra Jesus. Portanto, deixa eu te dizer algo. Deus não desperdiça tempo com você. Se Ele ainda não agiu para a transformação da sua vida, é porque coisas ainda estão sendo trabalhadas. O Natal aconteceu, em segundo lugar, Mateus 4, no meio certo. Saindo de Nazaré, Jesus mudou para Cafarnaum,
junto ao mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali, cumpriu-se desse modo que foi dito por meio do profeta Isaías: na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Jesus olhou para fora de si. Jesus olhou para fora de Jerusalém, até porque Jerusalém recusou receber Jesus. Jesus se voltou para aqueles que viviam em trevas, os pagãos, os gentios. Jesus não se desgastou com os de igreja. Jesus não se desgasta com gente de igreja, ponha isso na sua cabeça. Gente que fica observando e dizendo: está vendo? Ele não lavou as mãos antes de comer. Está vendo? Ele come e bebe com pecadores. Está vendo? Gastando dinheiro à toa com o que não precisa na igreja. Está vendo? Se colocar ar-condicionado na igreja, eu vou embora, porque eu tenho alergia. Jesus não gasta tempo com isso. Ele foge disso. E vai para Cafarnaum, ele vai para o meio daqueles que viviam nas trevas. Ele vai buscar o pagão. A Galileia era uma região muito fértil. E o resultado disso é que uma enorme população foi atraída para aquele lugar. De acordo com um grande historiador judeu, Flávio Josefo, que foi governador da província da Galileia por um tempo, aquela região tinha cerca de 204 vilarejos. Cada vilarejo desse não tinha menos do que 15 mil habitantes. Então veja que Jesus é estratégico, porque ele vai morar numa região que na época dele continha aproximadamente 3 milhões de pessoas. E lá ele vai morar. Além de um distrito populoso, a Galileia era um lugar de gente especial. Flávio Josefo diz que era um povo divertido. Jesus gosta de gente divertida. Era um povo inovador, era um povo disposto a mudanças. Era um povo que adorava o agito da cidade grande. As grandes estradas do mundo passavam pela Galileia. Acesso ao Egito, acesso à África, por exemplo, passava pela Galileia. Dessa forma, a Galileia estava no caminho para todo lugar. Jesus é o caminho, e lá ele vai morar. E o mais impressionante de tudo é o local que Jesus escolheu para viver, Cafarnaum, que significa vila de Naum, vila de conforto, vila de compaixão. Onde nós vivemos, onde Cristo chega, torna-se lugar de compaixão. O Natal aconteceu no meio certo. Onde Jesus chega, tudo se transforma. O Natal se deu do modo certo. O texto diz que se cumpriu as Escrituras, Mateus 4, de 14 a 16, que a gente já leu. Tudo conforme o texto de Isaías que lemos no início. O Natal, em quarto lugar, ele ocorreu com a mensagem certa. A mensagem do Natal está em Mateus 4, 17. Qual é a mensagem do Natal? Jesus diz, Mateus nos diz que quando Jesus foi morar naquela região, cumprindo a profecia de Isaías, quando o Natal chega em Cafarnaum, na Galileia dos gentios, naquela região, à beira do mar, a mensagem que Jesus chega pregando é a seguinte: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa é a mensagem do Natal, não há outra. O Natal chegou para que nós possamos arrepender e receber o reino de Deus com arrependimento e fé. O povo que andava em trevas viu uma grande luz no momento em que eles entenderam que para receber a luz é preciso que se arrependa de viver em trevas. Jesus viveu ali entre eles,
pregou para eles, fez milagres entre eles, cuidou deles com compaixão e pregou, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, gente, olha a forma como Deus trabalha. Ele prepara você, Ele prepara a sua vida para o momento certo. Ele faz Jesus nascer, Deus faz Jesus nascer e habitar na vida daqueles que vivem em trevas, escravos do pecado, humilhados pela maldade humana, aflitos de tanto sofrer. E quando Jesus entra na vida de um pecador, geralmente ele entra e começa a trabalhar a partir das zonas mais escuras. E nem sempre, quando Jesus entra e chega nas nossas zonas mais escuras, isso é confortável. Pode ser doloroso, inicialmente incomoda, mas traz libertação. O Natal traz luz para a escuridão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Segundo lugar, Isaías 9. O Natal traz alegria. Alegria para a opressão, para a vida oprimida. Olha o que diz Isaías 9, versos 3 e 4. Quando ele chegasse naquela região de trevas, levando luz, o que ele faria? Isaías 9, 3 e 4. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. A alegria do povo estava em ver a nação crescer. A alegria do crente está em ver pessoas se convertendo, a igreja crescendo em conversões, em batismos, pessoas chegando. E como eu estou feliz, gente, quando a gente faz um balanço dos últimos 3 anos. 2018 foi o ano que nós mais batizamos dos últimos 3 anos. Batizamos 22 pessoas. Recebemos 53 novos membros. Nos últimos 3 anos, juntando batismos e novos membros que chegaram de outras igrejas, são mais de 160 pessoas. Essa é a alegria do nosso coração. A alegria de ver pessoas chegando. Deus multiplicará a nação de Israel e seu povo se alegrará com essa multiplicação. Você tem que planejar multiplicar ano que vem. Você tem que planejar fazer pelo menos um discípulo ano que vem. Você tem que planejar ver pelo menos uma pessoa, fruto do seu testemunho, descer as águas desse batistério ano que vem. Deus, coloca uma pessoa no meu caminho, na minha vida, prepare o coração dela para que eu leve a luz do Natal. Essa é a alegria do povo de Deus. O texto diz em Isaías 9, verso 3, eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita. Gente que plantou, gente que regou, gente que aguou, gente que orou para a chuva cair, gente que ficou ali, trabalhou duro e esperou até o fim, mas viu a colheita. O Natal traz alegria quando a gente vê Jesus trazer os frutos. Como os guerreiros, alegres como os guerreiros ao repartir os despojos, guerra e luta. A vida tem sido assim, mas você chega no final de cada batalha e você vê o crescimento, e você vê o lucro, e você vê os despojos, frutos da guerra que em Cristo você venceu, porque em Jesus, afinal de contas, nós somos mais do que vencedores. O Natal traz alegria, porque quando Jesus chega na vida de alguém, Ele multiplica o Evangelho através dessa pessoa. Jesus chega e você planta, e você ara a terra, e você semeia, e você tira as ervas daninhas, e você transpira e chora, mas você colhe, você guerreia, mas você recebe os despojos e os reparte em alegria. Verso 4 de Isaías 9 diz: pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Deus tira a opressão do diabo de sobre seus ombros. Deus tira a opressão do mundo de sobre os seus ombros. Deus tira a opressão
do temor de homens de sobre os seus ombros. Como é terrível viver sob essa opressão, o que pensam de mim, o que acham de mim. Como é difícil esse mundo, essa vida de mídias sociais, onde tudo e todos estão expostos o tempo inteiro, e a gente se preocupa com a imagem. E Jesus diz que quando Ele chega na vida de alguém, Ele quebra esse jugo de escravidão que oprime, e levanta o fardo que pesava sobre os nossos ombros. O fardo do pecado, da culpa. Não é duro carregar a culpa, não é duro ficar lembrando daquele pecado, da consequência daquilo que você fez, e aquilo não some, não vai embora. Mas quando Jesus chega, quando chega o Natal, Ele quebra o jugo da escravidão, Ele levanta o fardo que pesa sobre os ombros. Por isso que Jesus diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados do jugo, do peso da religião, do peso do temor dos homens, do peso de querer ter controle sobre tudo, sobre todos, o peso de querer fazer prevalecer sua vontade. Como gente assim sofre. E vem Jesus e diz: eu levanto esse fardo, mas você tem que vir a mim, você tem que crer em mim, você tem que entregar sua vida a mim, e eu vou te aliviar. E o texto conclui em Isaías 9:4: quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. Uma alusão aqui a uma batalha anterior, lá nos Juízes, quando Israel era oprimido pelos midianitas. Deus faz isso, Deus quebra a vara de quem nos oprime, de forma que eles até podem continuar nos oprimindo, mas todas as coisas começam a cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados conforme o propósito de Deus. Então o Natal traz alegria, Cristo traz alegria. Porque você vai olhar para a sua vida e vai ver que esse evangelho de Jesus que transformou você, agora começa a transformar outros através de você, e você começa a multiplicar. Você encontra alegria em ver multiplicação, você se alegra com as colheitas, você se alegra com os despojos de guerra, você vê o jugo do pecado sendo quebrado, você vê a opressão sendo aliviada, você vê o opressor sendo destruído. Isso é Jesus quando entra na vida de alguém. Será que não seria hoje o momento para você dizer: Senhor, eu preciso dessa alegria que o Natal traz? Então o Natal ele traz alegria para a opressão, ele traz luz para a escuridão. Em terceiro lugar, o Natal traz paz para a tribulação. Olha o versículo de número 5 de Isaías 9. Olha a paz. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Você vive em guerra? Seu coração vive em guerra? Tem gente que vive em guerra consigo mesmo, cobrando-se além da conta, tentando ser o Deus da sua própria vida, em guerra com os outros, porque os outros não fazem como você quer, e porque de novo você é Deus da sua própria vida, e quando você é Deus da sua própria vida, inevitavelmente você se torna Deus dos outros, e os outros têm que fazer como você quer, e por isso que você vive de botas de guerreiro e com uniformes manchados de sangue de tanta guerra. Gente em guerra, gente que se assenta e não sossega a alma, a perna fica assim, ó. Já viu gente assim? Comendo unha. Gente em guerra. Quando Jesus entra na vida da gente, Ele começa a nos ensinar
Ele vai trazendo paz. Ele vai trazendo descanso, Ele vai te ensinando. Aí Ele pega botas de guerreiro, uniformes manchados de sangue e faz disso lenha para a fogueira. Será que você não estaria precisando de paz? Paz para a sua tribulação? Olha o que diz Lucas 2,14. Quando os anjos chegam aos pastores: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Se Deus se agrada de você, se Deus salva você, você prova de paz, paz que excede o entendimento, paz com Deus, paz de Deus. O Salvador, Cristo, a salvação do Senhor, a mesma graça que nos salva também nos santifica, trazendo para nós perdão e paz. E aí, outra coisa interessante, quando se fala de paz para a tribulação, nós nos tornamos perdoados. E todo perdoado aprende a ser perdoador. Isso é paz. Paz é você ter consciência de que Deus te perdoou, você está em paz com Deus. E paz é você distribuir perdão àqueles que pecaram contra você, porque afinal de contas, seu pecado contra Deus era muito maior do que esse que cometeram contra você, por pior que ele seja. E aí você entende: Deus, o Senhor me perdoou, eu perdoo. E aí você de repente se vê em paz. Em quarto lugar, o Natal traz ordem para a confusão. É o que vai dizer os versos 6 e 7 de Isaías 9. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. É linda essa profecia, mas o que a gente às vezes não percebe é que quando a Bíblia diz que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a gente não se dá conta de que Jesus aqui se humilhou. Para que isso acontecesse, o Filho de Deus se humilhou. Tornou-se, na forma de homem, um menino. Sim, perfeito, sem pecado, mas limitado em sua humanidade. Então, para que a confusão entrasse em ordem, o menino tinha que nascer. Jesus se humilha. O governo é colocado sobre os ombros dele. Ele será chamado maravilhoso conselheiro. Eu não vou me deter nesses adjetivos, porque quando a gente for estudar Isaías 9:6, eu vou falar especificamente do significado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Esse Cristo, quando Ele chega, o Natal, quando Ele chega, traz ordem. Ele é justo, Ele é juiz. E para você ter uma ideia de como é esse mundo em que vivemos, ouça o que Paulo diz em 2 Timóteo 3. É neste mundo que Jesus nasce, é para este mundo que Jesus vem. Quando João diz que Deus amou o mundo de tal maneira, foi este mundo que Paulo descreve aqui, e pior até do que isso, que Jesus amou. Que mundo é esse? Em confusão. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas. Mexe com elas, mexe com aquilo que elas mais amam, a aparência delas. Mexe com aquilo que elas construíram como imagem ideal de si mesmas. Elas mordem você, elas acabam com você. As pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro. Por que Paulo relaciona dinheiro com amante de si mesmo? Porque o dinheiro banca.
a imagem que você constrói de si mesmo. E se te tomarem o dinheiro, você está em risco. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas, profanas. Tem filho de crente assim, desobediente aos pais, desonrosos. Na medida em que crescem, viram as costas, dão a mínima para os pais, se acham donas do seu próprio nariz. Zombam de Deus, desobedecem seus pais, são ingratas, profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros, não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Jesus nasce para mudar isso. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Ele vai reinar com imparcialidade, justiça no trono de Davi. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Veja aqui do que se trata esse governo de Deus. É um governo, em primeiro lugar, pessoal, porque o texto diz assim: um menino nos nasceu. Um menino, um filho nos foi dado. Esse governo começa em mim e começa em você. O menino nasce em mim e nasce em você. O governo está sobre os seus ombros. Todos enxergam sua glória. É um governo sem fim, jamais terá fim, será para todos sempre. É um governo que visa a glória de Deus, porque o texto diz que ele reina com imparcialidade, ele reina com justiça, e por isso todos o glorificam. Ele é imparcial, ele é justo. A glória é atribuída a ele. E é um governo poderoso, sabe por quê? Porque Deus faz questão de dizer: isso vai acontecer, porque o meu zelo fará que isso aconteça. Gente, o Natal chegou para transformar a nossa vida e o mundo. O Natal traz paz, traz luz, traz alegria, traz ordem e governo. Tudo de que o mundo mais precisa. Luz, porque está em trevas. Alegria, porque vive entorpecido, achando que é feliz. Paz, porque vive em guerra. Ordem e governo, porque cada um faz o que lhe dá vontade de fazer. E ai de quem se levanta contra a minha vontade. Será que você também, individualmente, não esteja precisando de luz, de alegria, de paz, de ordem, de governo? O Natal traz isso. Arrependa-se, creia, receba o Senhor pela fé, viva para a vida eterna. O Natal chegou, gente. Jesus nasceu, viveu sem pecado, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai e virá para julgar vivos e mortos. Isso é o Natal, esse é o Evangelho. E todo aquele que se arrepende de suas trevas exteriores ou profundas e crê e busca, é porque recebeu luz e agora vai andar na luz, vai desfrutar de alegria, vai ver o Evangelho se multiplicando nele e através dele,
vai desfrutar da paz que traz sossego e da paz que começa a ser repartida. Começa a ver ordem na vida, começa a ver governo. Quem não quer isso? Só um louco não iria querer isso. Feche seus olhos e peça aí no seu lugar, no seu coração, diga: Deus, o Natal chegou. Chega para mim também. Chegue isso em mim também. Chegue Jesus em mim também. Ore. Chegue Jesus na vida do meu filho. Talvez seja essa a sua oração. Chegue Jesus na vida do meu cônjuge, na vida dos meus pais. Chegue o Natal na minha casa, chegue o Natal nos meus amigos. Para isso acontecer, o Natal tem que chegar em você. Para que através de você o Natal chegue também onde você estiver. Haverá alguém aqui hoje que, tendo ouvido tudo, suplica a Deus dizendo: Pai, chegue o Natal de Jesus em mim. Deixa eu orar por você, fique em pé. Alguém assim que me ouve hoje à noite. Não é comum fazermos esse apelo, mas se é o seu caso, eu queria orar com você. Levante-se. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por Jesus Cristo. Em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura, viveu sem pecado, morreu no lugar do pecador, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e reina soberano. E virá para julgar vivos e mortos. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos convença disso. Esse é o significado do Natal. É isso que celebramos todo ano nesta época. Todos os dias, todos os momentos, todos os domingos nesta igreja, o Natal chegou. O Cristo nasceu. O Filho nos foi dado. O governo está sobre os ombros dele. Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é Deus poderoso, Ele é Pai eterno, Ele é príncipe da paz. O governo de Cristo e a paz de Cristo jamais terão fim. Ele vai reinar com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todos sempre, porque o zelo do Senhor dos exércitos disse que faria, fez e fará acontecer. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.